Existem pessoas que tentam enxergar as adversidades da vida com um olhar positivo. Mas será que é realmente possível encontrar beleza em meio ao caos? Com o passar dos anos, a sociedade enfrentou muitos abalos: guerras, epidemias, fome, crises políticas e sociológicas. E em decorrência de tantas fatalidades, hoje o que se pode presenciar é uma sociedade enferma emocionalmente. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil toma a frente como o país com o maior nível de pessoas ansiosas no mundo. A pesquisa aponta que 9,3% da nossa população sofre com transtorno de ansiedade, quase o triplo da média mundial. Estudos realizados pelo Instituto de Psiquiatria da USP indicam que fatores econômicos, sociais e relacionados à violência estão entre as principais causas do agravamento dos problemas emocionais entre as pessoas. Mesmo em meio a tantas dificuldades, algumas vertentes filosóficas acreditam que os momentos de adversidade podem ser encarados positivamente. Na filosofia oriental, por exemplo, as dificuldades são um ponto de equilíbrio e direcionamento para as coisas positivas. Afinal, tudo está em constante transformação. Mas a realidade é que nem todos encaram os momentos infelizes dessa maneira, e o corpo responde negativamente, acarretando doenças psicossomáticas que deterioram nossa maneira de interpretar os acontecimentos ao nosso redor e nossos relacionamentos sociais. Então, como enfrentar os dias difíceis? Como podemos fazer com que nossa condição interna não escureça nossa visão, impedindo de enxergar novas possibilidades? O que a Bíblia nos apresenta sobre esse assunto? No Evangelho de João, vemos o relato de um encontro que mudou a perspectiva de uma mulher que tinha o interior machucado. Mais do que restauração física, ela precisava restaurar seu relacionamento com o divino. No programa Está Escrito de hoje, vamos entender qual é o trabalho que Jesus necessita realizar para mudar nossa maneira de enxergar a realidade das coisas e, especialmente, nosso relacionamento com Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Que alegria poder te receber aqui no seu programa Está Escrito. Olha, para mim a semana passou rápido demais. E eu tenho que confessar, eu já estava com muita saudade de você, viu? Não sei se você estava, mas eu estou com muita saudade de você. Apesar de não poder fazer pessoalmente, eu quero aqui mandar o meu abraço virtualmente aí para você que está acompanhando ao vivo aqui pela TV Novo Tempo ou acompanhando também pelo YouTube. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. A gente já vai sentindo assim até um pouquinho mais próximo, não sei se você já percebeu, mas nós já estamos quase completando um mês juntos aqui e foi muito bom, foi um prazer enorme dirigir aqui até esse momento. O programa Está Escrito aqui com você, não é verdade? Bom, eu quero te dizer que quando eu assumi esse compromisso, de lá até hoje, eu me sinto assim responsável, mas também com um privilégio enorme de poder conduzir você à Bíblia todas as semanas. E por falar na Bíblia, olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Eu quero te oferecer um presente que vai te explicar tudo sobre os principais temas da Bíblia. E olha, ainda vai mudar a sua história. É o Guia de Estudos Ensino de Jesus, ou Ensinos de Jesus. Você vai poder receber esse guia inteiramente, olha, preste atenção, inteiramente sem custo, não tem pegadinha, tá bom? Aí na sua casa, no trabalho ou onde é que você quiser receber. Então, manda uma mensagem para a gente agora no WhatsApp 12 98244 4449. Vou repetir aqui, hein? 12 98244 49. E quando você escreve ali a mensagem, diga assim, olha, eu quero o Guia de Estudos Ensinos de Jesus. E aí você vai receber uma mensagem automática. Vai ter um link ali, você clica e quando você abrir o site,
você vai responder ali 5 informações. Você vai pôr seu CPF, o seu endereço, o seu telefone e outras coisas mais, mas pode ficar tranquilo, porque nós respeitamos a sua privacidade e não vamos usar isso contra você, combinado? Então, depois de preencher, é só escolher o seu guia Ensinos de Jesus, que nós vamos fazer chegar na sua casa. Se você preferir, você também pode acessar o site novotempo.com, tá bem? Lá no site você procura a seção Estude com a gente. E também o outro site aqui, muito obrigado, meu diretor está me lembrando aqui, o Nátio, biblia.com.br, é um outro site que você pode entrar e seguir os mesmos passos, preencher ali essas informações e receber sem custo algum, porque os Anjos da Esperança já contribuíram aqui para você receber na sua casa esse estudo tão especial, tá bom? Se você quiser se dedicar a entender o que está escrito, pode ter certeza que a sua vida não será mais a mesma. Recentemente, um rapaz de aproximadamente 30 anos estava pescando com 2 amigos na zona rural de Brasilândia, lá no estado de Minas Gerais. Em determinado momento, enquanto eles estavam tranquilamente pescando, o grupo foi atacado por um enxame de abelhas. No desespero, os 3 decidiram pular no lago para fugir da fúria daqueles raivosos insetos. 2 deles conseguiram nadar e sair da água, mas um deles acabou se afogando. O corpo de bombeiros foi fazer as buscas naquele lugar e depois de algum tempo, um militar conseguiu localizar o corpo, já sem vida, a 4 metros da margem do lago. Quando retiraram o cadáver, eles descobriram a causa da morte. Aquele rapaz foi atacado por piranhas e acabou não aguentando e morrendo desta forma cruel. Que história triste. Ele tentou fugir das abelhas e acabou sendo devorado pelas piranhas. A vida, em muitos momentos, parece nos colocar numa arena de horrores para enfrentar os piores adversários. Nós precisamos lidar com o luto, com a dor, com a ansiedade, com a frustração, com o desemprego, com a solidão. Não existe uma regra nessa guerra. Os problemas vêm um após o outro, ou um juntamente com o outro. Às vezes, a mesma dificuldade que a gente acabou de vencer volta logo depois. Parece que os nossos inimigos não têm uma única forma de nos enfraquecer. E para piorar, a sensação é que esta guerra não tem fim. Quando a gente acha que está progredindo, muitas vezes voltamos para o começo da estrada. Em cada detalhe da existência, nós temos um desafio de superação pessoal, que é constantemente enxergar, compreender e reinterpretar as aparentes derrotas para que as lições de sofrimento se transformem nos segredos da nossa felicidade. Mais do que temer as ameaças distantes, existem alguns inimigos íntimos que podem se transformar em barreiras, que nos impedem de nos relacionarmos melhor com o sagrado. Mas o que Jesus pode fazer para nos ajudar a superar essas dificuldades e ainda nos aproximar mais do seu Pai? Nós vamos hoje relembrar um encontro que ele teve com uma pessoa e que pode servir de base para compreendermos melhor quais são as fronteiras mais difíceis que nós precisamos superar para entrar num relacionamento de intimidade com o sagrado. Então, se você aí está com a sua Bíblia, pegue agora aí, porque você vai comigo ao Evangelho de João, abra lá, capítulo 4, eu quero ler com você, do verso 1 até o verso 19. Diz assim o texto: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus
junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E ele continua: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Finalmente, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Vamos parar aqui um pouquinho. A história deste encontro impressionante começa descrevendo um problema relacionado à prática do batismo. É bastante significativo que este seja o ponto de partida da viagem de Jesus da Judéia, região onde ficava a cidade de Jerusalém, a sede da religião judaica, indo para a Galiléia, uma região que ficava ao norte e que tinha em sua maioria pessoas muito simples. O mestre parece querer sair do holofote do cenário religioso para visitar os bastidores da fé. Esta reação dele parece ser muito diferente da maioria das pessoas, que sempre preferem o centro do palco, não é verdade? E por que ele fez isso? Jesus já começava a ser considerado um dissidente do judaísmo, atraindo a atenção dos líderes religiosos que o associavam a João Batista, que era uma voz contrária aos partidos judaicos. João, provavelmente, era um essênio, ou seja, ele fazia parte dessa facção judaica que morava no deserto e tinha um estilo de vida mais simples, voltado para o estudo das Escrituras, em comunidades que ficavam isoladas. Ele se vestia com roupas diferentes, ele comia coisas estranhas. O seu estilo de vida era contrário à forma de luxo e exibição que viviam os líderes e algumas pessoas lá de Jerusalém. Nada do que João fazia tinha espaço dentro da convenção religiosa dos seus dias. Ele era uma ameaça aos interesses dos fariseus, escribas e os outros e os demais partidos judaicos. O movimento que ele liderou era ascendente. As pessoas vinham até onde ele estava para ouvir a voz que clama no deserto. Mas o movimento que Jesus começou a liderar era meteórico. Os perigos que João representava eram menores naquele momento do que os perigos que Jesus trazia à mente dos seus inimigos. João não tinha, assim, prerrogativas ou reivindicações divinas para si. Ele era apenas um barulho incômodo num lugar distante, sendo uma voz no deserto. Mas Jesus, de repente, trouxe a religião do deserto para muito perto do templo de Jerusalém e das sinagogas. Olhando dessa forma, muito provavelmente, Jesus seria morto antes que João, se ele não tivesse deixado a Judéia e ido para a Galiléia. Ao fazer isto,
Ele não estava mudando o método do seu trabalho, muito menos os seus objetivos. O que ele, na verdade, estava mudando era o alcance do seu trabalho. Agora, nós vemos Jesus indo onde ninguém ia, fazendo o que ninguém fazia, procurando pelas pessoas que ninguém procurava. Porque você que está me acompanhando aí, já se sentiu, em algum momento, longe de tudo, longe de todo mundo? Como que é duro você não ser amado, não é mesmo? Não ser lembrado, não ser apoiado quando você mais precisa. É aqui que nós começamos a entender o trabalho de Jesus, que era ir atrás daqueles esquecidos. Ele veio atrás de você. Mas qual que era o seu objetivo? No Evangelho de João, nós entendemos que Jesus veio dar novos significados. Logo no capítulo 1, nós entendemos que ele mostrou um novo sacrifício. Afinal, ele era o Cordeiro de Deus. No capítulo 2, nós entendemos que ele apresentou uma alegria nova para a humanidade lá no casamento de Caná. Ainda no capítulo 2, nós entendemos que ele apresentou uma nova adoração quando ele purificou o templo. No capítulo 3, nós entendemos que ele veio mostrar um novo nascimento, aquele da água e do Espírito, que ele mostrou para Nicodemos. E no capítulo 4, nós entendemos que ele veio para fundar uma nova comunidade de fé, quando ele se encontrou com esta mulher samaritana. Jesus, ele era revolucionário em tudo que ele fazia. Mas isso não está só lá no passado. Hoje, ele pode revolucionar a sua vida também. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 17, ele disse que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Você já experimentou isso? Ainda não? Então fica tranquilo, porque hoje mesmo você pode entender o que você precisa fazer. Mas para isto, nós vamos seguir aqui na história. Fica comigo. O relato do encontro de Jesus com esta mulher apresenta 3 ações que Jesus fez. A primeira foi de aproximação. A segunda foi de exortação. E a terceira foi de revelação. Cada uma dessas ações foi calculada para romper uma barreira que existia dentro do coração daquela mulher. Ao entender como Jesus quebrou esses muros que separavam, você vai entender como superar também os seus maiores inimigos íntimos que te afastam de Deus, da salvação e também da felicidade. Então vamos lá. A primeira ação de Jesus foi de aproximação. Você pode entender isso na pergunta que ele fez aqui no capítulo 4, verso 9. Ela diz assim: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Observe que Jesus se aproximou daquela mulher, quebrando as barreiras culturais que ela tinha. Algumas informações aqui são muito importantes. Jesus estava em viagem da Judéia para a Galiléia. Qualquer judeu faria uma viagem mais longa, evitando entrar no território samaritano. Só para você perceber, lá num livro antigo, há uma declaração de ódio dos judeus para com os samaritanos. Diz assim, literalmente: há 2 nações que a minha alma detesta e uma terceira que nem é nação. Os habitantes de Seir, os filisteus e o povo estúpido que mora em Siquém, os samaritanos. Observe que os judeus chamavam os samaritanos de idiotas, porque eles tinham uma disputa muito grande pelo legado de descendência de Abraão e de Moisés. Agora você consegue entender um pouquinho melhor a estranheza daquela mulher ao ver um estrangeiro judeu pedindo água? A cultura é o resultado de um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos de um povo. Tudo que dizia respeito às crenças e hábitos daquela mulher estavam em forte oposição ao mundo de Cristo. A guerra cultural não tem mediador confiável. Se cada um ficar na sua trincheira de usos e costumes, esperando que o outro se renda e se submeta ao seu universo, nunca vai haver diálogo. Na história, nós vemos Jesus
transpondo muitas barreiras culturais. A primeira barreira cultural que Jesus transpõe é geográfica. Ele vai a um lugar onde os seus irmãos não estavam dispostos a ir. A segunda barreira que ele transpõe é cultural. Ele entra na individualidade daquela mulher. Ele chega no horário, lá na fonte, que ela costumava ficar sozinha. A terceira barreira cultural que ele transpõe é da solidariedade. Ele pede por algo para alguém que não estava disposta a dar qualquer coisa. Os problemas de cultura daquela mulher eram muitos. As pessoas lá no seu tempo construíam muros imaginários nas fronteiras onde elas viviam. Levantavam barreiras invisíveis de isolamento, se cercavam de indiferença alheia. O mundo daquela mulher, apesar de existir há muito tempo atrás, ainda encontra ecos nos dias em que nós vivemos. Hoje, nós nos dividimos em países, estados, em classes sociais, em guetos, que afastam aqueles que são diferentes. Nós sempre procuramos por alguém que mais se aproxima do que a gente gostaria de ser. Você está se sentindo solitário, esquecido, abandonado? Lembre-se que só existe a aproximação quando alguém decide quebrar a barreira da cultura. Infelizmente, até nós, os cristãos, mais levantamos muros do que construímos pontes. Nós focamos mais no que as pessoas aparentam ser do que no que elas podem ser pelo poder de Cristo. Hoje, Jesus faz exatamente o que ele fez no passado. Ele está derrubando muros para poder chegar mais perto de você. Ele quer derrubar o seu preconceito hoje, quer te trazer mais perto dos seus braços. Você entende isso? A segunda ação de Cristo foi de exortação. Você pode entender isso na pergunta aqui do verso 11, quando diz assim, olha, onde, pois, tens a água viva? Jesus havia dito que ele tinha uma água viva que saciava verdadeiramente a sede. Muito provavelmente aquela mulher vinha ao poço todos os dias em um horário inconveniente. Ela fugia das outras pessoas porque o seu passado a condenava. Ela não era mulher de um homem só. O seu grande problema era moral. A sua ética era suja, a sua reputação destruída. Jesus vai à fonte dos problemas daquela ilustre desconhecida, porque ele queria derrubar exatamente este muro de separação entre ela e o seu pai. No caso dela, pior do que a embalagem era o conteúdo. O seu caso para as pessoas era perdido. Jesus precisou atravessar barreiras morais e éticas que o mantinham longe da atenção daquela mulher. A primeira barreira que ele quebrou foi a sua rotina moral de fracasso, quando ele chegou sem ser convidado. As mulheres iam ao poço ao nascer do sol, mas ela ia quando ele estava a pino, ao meio-dia. A sua vida funcionava em um outro fuso horário. Depois que ele confrontou o fundamento moral da sua ética, a falta de compromisso, porque ela duvidava da capacidade de Jesus realizar o que ele estava prometendo. Após ele confirmar essa oferta, que ela duvidava da água viva, agora ela demonstra que não queria ter compromisso. Ela queria ir apenas uma vez e nunca mais voltar a Cristo. A única forma de fazê-la cair em si era tocando na sua ferida. A verdade, Jesus estava dizendo que a conhecia melhor do que ela mesma se conhecia. Aqui nós encontramos Jesus exortando o pecado daquela mulher. Ele pediu um encontro com o seu marido, porque na verdade ele queria ter um encontro com ela e seu esposo naquele poço. Isso é bastante curioso, porque no Antigo Testamento o poço era o lugar onde importantes casamentos aconteciam. Você tem 3 casos, Gênesis 24, a partir do verso 10, conta que o servo de Abraão se encontrou com Rebeca junto a um poço e a levou para se casar com Isaac. Gênesis 29, a partir do verso 1, conta que Jacó encontrou Raquel junto ao poço antes de se casar com ela. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 16, conta que Moisés encontrou Zípora junto ao poço antes de conhecer o seu sogro e se casar com ela. Jesus se encontrou com esta mulher no poço para dizer que o seu grande problema estava no casamento, ou melhor, na falta dele. Veja
que o nosso mundo hoje está na mesma condição moral da vida daquela mulher. O que mais se vê hoje é uma vida de sexo sem compromisso, de libertinagem moral, pessoas trocando de parceiros como trocam de roupa. Jesus tocou na ferida daquela mulher, porque aquele muro era a sua prisão de infelicidade. Este é o seu problema também? Jesus quer te ajudar a construir uma vida de cumplicidade e compromisso. Ele quer te ensinar a viver o amor na sua essência. Mas isso exige que você derrube o muro sujo que te aprisiona ao pecado. A terceira coisa que Jesus faz é mostrar-se, se revelar àquela mulher. Dentro da pergunta que ela faz aqui, no capítulo 4 ainda, na verdade ela faz uma afirmação. Ela diz assim, olha, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Observe que as perguntas acabaram e agora aquela mulher tem certeza, ela sabia do Messias e Jesus olha para ela e diz assim, sou eu que falo com você. Essa é a primeira vez que Jesus assume ser o Cristo no relato do Evangelho. Ele já havia deixado nas entrelinhas em outras ocasiões, mas para ela ele se revela plenamente. Não havia maior revelação para fazer a outro ser humano. O que ela ouviu, milhares de pessoas que viveram antes sonharam escutar. Jesus disse, eu sou o Cristo. Este foi o maior privilégio dado àquela mulher transformada. Exatamente isso que Jesus quer fazer com você. Aquela mulher que a princípio havia começado olhando para Jesus como um homem, depois o enxergado como um senhor e depois o entendeu como se fosse um profeta, termina agora sabendo que ele é o Cristo. Ela tinha recebido uma nova vida. Ah, meu querido amigo, é exatamente isso que Jesus quer fazer com você. Em 1965, no mês de junho, alguns rapazes roubaram um barco quando fugiam da escola, porque eles tinham o sonho de conhecer as Ilhas Fiji. Era uma viagem de 800 quilômetros, de onde eles moravam de Tonga até lá. Mas eles carregaram o barco com comida e saíram navegando. O problema é que eles não levaram mapa e nem uma bússola. Aquele grupo de adolescentes acabou ficando à deriva durante 8 dias, sem alimento e sem água potável. Depois de um tempo, eles observaram como se fosse uma miragem, uma ilha. Eles remaram para lá e quando chegaram, descobriram que era um pedaço de rocha de uns 300 metros quadrados. E eles ficaram ali 1 ano esperando ajuda, até que finalmente alguém chegou. A história deles, depois de 1 ano, voltou ao normal. Porque eles, que saíram em busca de um sonho, se encontraram com um pesadelo, mas foram resgatados para poder voltar à sua antiga vida. Às vezes a vida faz assim com a gente. A gente sonha, mas acorda num pesadelo. A gente sonha com amor e encontra indiferença. Sonha com dinheiro e encontra pobreza. Será que você está sonhando e os seus sonhos se transformaram em frustrações? Hoje Jesus quer tirar a angústia, quer tirar tudo aquilo que te separa de Deus para te fazer uma nova criatura. Você aceita a ação de Cristo hoje? Eu quero orar com você. Se entregue nas mãos do Pai e Ele vai cuidar de você. Ó Senhor, nós temos tantos inimigos que às vezes estão muito próximos de nós. O mundo que está ao nosso redor é um mundo hostil à Tua palavra. E a nossa vida precisa de Ti. Por isso nós nos colocamos em Tuas mãos. Muda a nossa história em nome de Jesus. Amém, Senhor.